Olá! Hoje vocês vão me ver assim nessa aula, ah, com esse fone de quem joga online, porque senão o som não vai sair muito legal, tá? Então hoje a gente vai falar sobre Staphylococcus streptus e suas complicações, beleza? Então, primeiramente, o Staphylococcus são o quê? São bactérias gram-positivas, tá? Eles são aeróbicos, né? Cresce em pares, em cachos, né? E faz parte da nossa microbiota normal e em humanos, né? Objetos e na poeira, tá? O Staphylococcus aureus, coagulase positiva, ele causa doenças graves. E o Staphylococcus coagulase negativo, por exemplo, o Staphylococcus epidermidis, ele causa doenças menos graves. Eles precisam de outras coisas para conseguir ter a sua gravidade aí estabelecida no organismo. E o MRSA, ainda está dentro das bactérias gram-positivas, são resistentes a antibióticos beta-lactâmicos, né, aqueles usualmente que eliminam as bactérias gram-positivas, porque eles são resistentes a metilene. E aí, é, o estáfilo, ele é muito comum por causa de doenças infecciosas piogênicas na pele e tecidos moles, né? A bacteremia mais comum é a osteomielite, a artrite supurativa, a miosite, né, abscessos profundos e aí a pneumonia, endocardite, tá? Também pode acontecer a intoxicação alimentar, a síndrome da pele escaldada, síndrome do choque séptico. Então, a etiologia, ela pode estar relacionada a fatores de virulência que esses agentes, né, essas bactérias gram-positivas, afetam no hospedeiro, né? Então, a principal forma é protegendo o organismo das defesas do hospedeiro. Então, ele vai começar a produzir endotoxinas para se defender dos ataques do hospedeiro, acaba agredindo esse ser humano, né, que ele está aí instalado. Então vai depender da localização da infecção, da lesão tecidual local e também ele pode afetar outros lugares não afetados por elaboração de toxinas. Ainda pelo Staphylo aureus, a sua epidemiologia. 20 a 40% das pessoas que são saudáveis, elas são portadoras nasais de Staphylococcus aureus, né? E essas cepas, elas passam para a pele, tá? 2% são portadores de massa nasal e geralmente de 20 a 30% dos profissionais de saúde são colonizados por massa também. É importante lembrar que quando a gente tem uma criança suspeita de MRSA no hospital, a gente pergunta se alguém tem algum profissional na saúde. Apesar de que hoje em dia tem muitos artigos que falam que aumentou muito a gente chama de CAR-MRSA, né, que são os MRSAs comunitários. A exposição, você pode ser pela autoinoculação, né? Sou portador nasal, mas acabo fazendo com que ele entre dentro do meu organismo, ou pelo contato com o indivíduo, né? Cumprimentar, às vezes eu estou examinando um paciente, não lavo a mão direito e acabo, né, tendo uma colonização aí desse agente. Então, as baixas condições socioeconômicas, né, as pessoas moram aglomeradas e acabam passando de um para um com facilidade, pessoas compartilham cama, né, e nosso clima tropical que ajuda a se proliferar com mais facilidade. Também pode estar associado a infecções adquiridas em hospital, nos sítios cirúrgicos e pneumonia associada à ventilação mecânica. Então, a nossa patogênese pode ser por enterotoxinas pré-formadas, né, como por exemplo na intoxicação alimentar, invasão tecidual ou lesão causada por várias toxinas e as enzimas causadas pelo organismo. Tá? Mas a principal forma de patogênese é a quebra da integridade da pele. Então, assim, tem uma lesão, aí isso é porta de entrada para
o Staphylo aureus. Então, os fatores de risco para uma gravidade é o uso de corticóide, uma desnutrição, uma pessoa imunocomprometida. Então, isso faz fazer com que essa pessoa seja mais suscetível a uma infecção por Staphylo aureus. As manifestações clínicas, logicamente, vão variar da localização. Então, na pele, a gente pode ter infecções piogênicas, como impetigo, ectímia, impetigo bolhoso, foliculite, tá? Os nossos furúnculos, quem aí nunca teve furúnculo? Por incrível que pareça, eu nunca tive furúnculo, mas isso é uma coisa muito comum na infância, né? Síndrome da pele escaldada por estafilococos, escarlatina, né? No trato respiratório, é assim, pode acontecer a sinusite, mas aí são pessoas que são colonizadas por o estáfilo. Por exemplo, que é muito comum, é os pacientes portadores de fibrose cística, né? Então, eles têm uma frequência de fazerem infecções por Staphylo aureus. Né? Então, como são pessoas suscetíveis à infecção, né, pela sua padrão mesmo de dificuldade de ciliar, né, de limpar aí o nariz, né, de acúmulo de muco, então eles podem fazer infecção por Staphylo aureus. Como é que eles sabem? Eles sempre estão fazendo swab, né, para saberem como que eles estão colonizados. Então, aí na hora de você fazer uma medicação para o portador de fibrose cística, você já... fulano já é portador de fibrose cística, já é portador de pseudo-hormonas, então eu já vou aí, tá? E aí também estudos, né? Outra coisa também é deficiência de imunidade, uma traqueite, né? Uma pneumonia, que pode acontecer de duas formas. Ou primária, por hematogênese, né? Aquele organismo já está aí rodando no organismo, evolui para uma pneumonia. Como secundária, após uma infecção, ele se aproveita aí de uma infecção de influenza, coronavírus, e aí acaba aproveitando aí, já que ele já é parça e nossa, ele já está aí no nosso organismo, ele entra e se aproveita de uma baixa da imunidade do organismo. Então, aqui tem piodermites, impetigo bolhoso, escarlatina, né? Nós temos esses exemplos de lesões que ele é capaz de fazer. As manifestações clínicas também podem ser por sepse, pode ser primária e estar associada a uma infecção local. Geralmente vem náusea, êmese, né, vômitos, mialgia, febre e tremores. E sempre, na presença de uma sepse, a gente deve investigar a possibilidade de endocardite. Tá? Sistema nervoso central, né, após cirurgias, neurocirurgias, né, a gente tem que pensar também aquela criança que depois de uns 3, 4, 5 dias após o procedimento cirúrgico começa a ter cefaleia, vômito, né? Então isso pode estar associado com a infecção do sítio cirúrgico. No coração é a causa mais frequente de endocardite aguda. E assim do choque tóxico, né? Está associado a febre, choque, né? Do organismo, e o exantema escarlatiniforme. Também, falando do trato intestinal, você pode ter sangue, muco, geralmente está associado ao uso de antibióticos de amplo espectro, né? Então, você vai lá, usa um antibiótico que elimina ou uma quantidade de antibióticos, uma pessoa que tem frequência, que usa sempre antibiótico, então elimina as bactérias boas do nosso organismo, prolifera as ruins, ela se aproveita e acaba fazendo um trato intestinal aí. Então, quem aí adora um antibiótico para qualquer coisa, cuidado aí. A intoxicação alimentar, 2 horas, exemplo também, né? Intoxicação alimentar é 2 a 7 horas após a ingesta da toxina. Geralmente, então, tem vômitos, diarreia, febre baixa ou pode estar ausente. E no máximo fica em 12 a 25 horas após começar os sintomas.
O diagnóstico depende do isolamento do micro-organismo. O swab superficial, swab de nariz, swab de axila, não vai ser útil porque a gente é portador, né? Então a gente não vai saber se a gente é portador ou se esse agente que está ali está causando lesão. Então eu tenho que ir lá mesmo nos tecidos, no aspirado, no abscesso, né? Eu tenho que ir lá e olhar quem é que está proliferando ali. Sempre fazer uma cultura antes de começar antibióticos, de preferência 2 amostras. E a intoxicação alimentar, você vai associar os achados epidemiológicos e clínicos. O tratamento, a gente sempre tem que retirar corpos estranhos, então uma válvula que a pessoa colocou, tem que trocar, uma drenagem, solicitar a drenagem daquele local, se é um abscesso, né? Eu tenho que, porque é o meio de cultura ali, então dificilmente a minha infecção não vai acabar se eu não tomar uma atitude diante daquilo. E o antibiótico eu vou escolher de acordo com a minha gravidade e de acordo com o local da lesão. Os intravenosos geralmente são nos casos graves. Terapia oral a gente geralmente coloca aí nos casos crônicos, com alguma deficiência de defesa, infecções menos graves. Por exemplo, a gente pode usar a cefalexina, o clavolin, a clindamicina, o sulfamethoxazol, mais trimetropin, que é uma opção oral para massa, tá? E a psilina e penicilina eles têm mais resistência, né? Então não é uma opção para gente geralmente, tá? Então aqui eu coloquei um quadrinho, 2 quadros na verdade, falando terapia empírica que a gente usa, ó. Nos pacientes potencialmente fatais, a gente usaria uma vancomicina, né? E aí, ó, dependendo da onde ele está, né? Se é uma celulite, se é uma osteomielite, qual é a frequência aí da comunidade, se tem março ou não, eu vou escolhendo aí dose, tempo de infusão, né? Tá? E aí vocês têm essa tabelinha aí para olhar melhor, tá? E aí pensar que ainda existe os Staphylococcus aureus que têm uma sensibilidade intermediária à vancomicina. Né? Então, o prognóstico numa doença e uma bacteremia por Staphylococcus aureus é uma alta taxa de fatalidade. A pneumonia com mortalidade e morbidade está mais relacionado à morte de lactentes ou início de uma terapia tardia, né? Quando a gente come mosca aí. Fatores associados à desnutrição, a competência imunológica e as comorbidades. Vale a pena, assim, se eu tenho um paciente que acontece isso e eu consigo tratar esse paciente, ter sucesso, eu faço uma triagem de imunidade aí desse paciente também. Vale a pena. Então, para lembrar, né, em tempos de coronavírus, eu tenho saudade de quando a minha preocupação era massa. Tá? Falava, ai meu Deus, é Marça, Jesus, o que a gente vai fazer agora? Então, Drauzio Varela, que não é do meu tempo, mas também deve estar se perguntando isso. Então, a gente, quando vai ao hospital, a gente vê aquela precaução padrão ali, aquela plaquinha que fica na frente da porta daquele paciente com infecção, né? Então, por que é importante lavar as mãos? Aí, mais uma vez, luvas, avental, máscara, exatamente para a gente não ter o contato e não colonizar, né? Ou então, não passar para aquele próximo paciente, porque vamos falar a verdade, gente, é um saco você tá passando visita, por exemplo, ter que se paramentar todo, aí daqui a pouco tira tudo, lava a mão, vai no paciente, né? Às vezes não corre o corre da vida, é enjoado você fazer isso. Mas assim, eu tô aqui para falar o quanto é importante, tá? Então, a melhor prevenção é o contato direto, lavagem das mãos, né? Isolamento nosocomial. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente suspeito de estafilococos, resistente a estafilococos, eu deixo ele isolado, né? Para não ter
a ocorrência de passar para outro paciente, né? Cuidado com os alimentos aí. A síndrome do choque séptico, do choque tóxico, é uma doença aguda e potencialmente grave. A etiologia é de cepa de Staphylo aureus que produzem TSST1, que é um superantígeno que induz a produção de interleucina, que é um fator de necrose tumoral, né? Então é uma das toxinas aí que fazem a agressão do hospedeiro. Geralmente ele está localizado na vagina e causa focos locais de infecção estafilococcus, mas também pode acontecer com homens também, tá, gente? É mais comum em mulheres entre 15 e 25 anos, tá? A síndrome do choque tóxico não menstrual também tem a sinusite, traqueides. Então, a patogenia, a principal toxina é a TSST1, né? A enterotoxinas estafilocócica. Então, o absorventes são um ambiente favorável, né, com pH favorável para a sua multiplicação aí. E é uma mortalidade de 3 a 5%, né? Uma mortalidade considerável aí de uma coisa besta, né? Então vai ter toxinas, produção de citocinas, líquido extra no espaço intravascular, causando lesão do órgão alvo. As manifestações da síndrome do choque tóxico então, de início abrupto, de uma febre alta, com vômito, diarreia, pode ter odinofagia, cefaleia e mialgia. Nossa, bem parecido com várias coisas, né, que a gente conhece, né? Exantema maculopapular, eritematoso difuso, que a gente viu nas aulas anteriores, também descrevendo dessa forma. Parecido, semelhante com queimadura de sol, que acontece em 24 horas aí após o início desses sintomas aí. Pode ter hiperemia das mucosas faríngeas, conjuntivite e vaginal. Só que o síndrome do choque séptico, a pessoa já está ela já está com hipotensão, alteração do nível de consciência, oligúrica, né? E o potencial de gravidade é tão grande, né, que pode causar choque e coagulação intravascular disseminada, tá? Então é aquela pessoa que eu preciso olhar melhor a pressão, né? Pode também ter, além da peremia mucosa de vagina, faríngea, vaginal e conjuntival. Então aqui é um exemplo da língua em morango que ele fala, tá? Mas mais para frente vocês vão ver aí outras características aí do exantema. Então, diagnóstico, não existe testes laboratoriais específicos, porque você vai ter alteração em vários órgãos, então eu preciso pedir assim TGO, TGP, ureia, creatinina para ver, né, porque é uma coisa que consegue alterar muitos locais. Tá? Então, cultura de vagina, de abscesso, se for o caso, né, o tratamento é oxacilina mais clindamicina, para ir pegar os marsas, né? Fazer a drenagem dos sítios da vagina, uma reposição volêmica, se necessário os agentes inotrópicos aí para segurar essa pressão, às vezes até o corticóide e imunoglobulinas, vai depender do potencial aí, de como é a gravidade dessa doença, vai se comportar em cada pessoa. Então a gente tem aqui os critérios para a gente pensar em síndrome do choque tóxico, estafilococcus, né? Não deixa de ser uma doença séptica. Então, critérios maiores, necessário ter todos os critérios, né? Febre aguda, com febre maior que 38,8, hipotensão, né? Com ortostática, choque, pressão sanguínea abaixo dos valores apropriados para aquele paciente, urticária, né? Um eritema cutâneo com descamação convalescente. Então, precisa de todos. Critérios menores, 3 ou mais, né? Então, inflamação de membranas, seja vaginal, orofaringe ou conjuntiva, língua e morango, vômito e diarreia,
anormalidades hepáticas, bilirrubina, transaminases, como eu havia falado para vocês, ser maior do que 2. Renais também, ter alteração renal, pode ter. Musculares, mialgia, creatinina, também superior. No sistema nervoso central, alteração da consciência, sem sinais neurológicos focais, trombocitopenia, menor que 100 mil, né? E as critério de exclusão, ausência de outras complicações, hemocultura negativa, exceto ocasionalmente para Staphylococcus aureus. Tá? Infecção por ainda falando do choque tóxico, prevenção é a troca do absorvente a cada 8 horas. E sempre que o paciente, chegar um paciente para você com febre, rash, tontura, e ele está falando ainda que está menstruado, né, essa pessoa, essa mulher, falar, ó, você está no período menstrual, né, a gente pensar nisso também, não só das doenças mais comuns. Vocês lembram que dá em 15 anos aí, mas tem mulher que tem a sua primeira menstruação com 10 anos. Então eu não posso parar, eu não posso deixar de. Agora a gente vai falar sobre os estáfilos coagulase negativos, que ainda está dentro das bactérias gram-positivas. O principal desse grupo é o Staphylococcus epidermidis, com destaque ao Saprophyticus, que é a causa mais comum de infecção do trato urinário. A epidemiologia é uma causa comum de infecção em pacientes no período neonatal, presente na pele, em membranas mucosas, né? E a sua patogênese, porque ele tem uma capacidade de produzir um biofilme, né? Então ele consegue fazer um biofilme fazendo com que ele permaneça ali naquele hospedeiro, né? Ele também pode estar associado nos catéteres, no marca-passo, né? E se aproveita da imunidade imatura, da exposição exacerbada de antibióticos e se reproduzem ali. Então, as manifestações clínicas, por exemplo, do epidermidis, nos neonatos, uma bradicardia, uma apneia, instabilidade de temperatura, né? Então, pensar que pode ser uma infecção aí oportunista. Uma endocardite associada a válvulas proteicas, uma infecção do cateter venoso central, que pode ser uma febre, uma leucocitose, uma sensibilidade dolorosa no local daquele catéter, derivação do líquido cerebroespinhal, né, que é comum, 2 meses de febre, aumento da pressão intracraniana, cefaleia, ou até uma peritonite, dependendo de onde é a derivação. E tu, que eu já havia falado, que também não deixa de ser os mesmos sintomas das outras bactérias. Tá? O diagnóstico, diferenciar de infecção ou contaminação da amostra, então tem que ser bem certinha, coleta. A hemocultura, ela cresce rapidamente em 24 horas, então se é uma infecção, geralmente a característica da hemocultura é crescer com 24 horas. Se for uma contaminação, tem menos, né? Então vai demorar mais para crescer, é uma característica aí para a gente conseguir distinguir. 2 ou mais hemoculturas com o mesmo agente, cultura do acesso periférico, sinais em sintomas clínicos e laboratoriais condizentes com a hipótese. O tratamento, a maioria resistente à oxa, então a gente deve dar prioridade aí para a vancomicina com a rifampicina para fazer o sinergismo, para ajudar a potencializar a vancomicina, retirar o cateter venoso quando possível, né? Porque às vezes pode estar associado a uma malnutrição parenteral, então aquele paciente está muito desnutrido, né? Vai ficar difícil pegar novo, mas dá prioridade a isso, sempre retirar. Retirar válvulas cardíacas, diálise e os saprofíticos, usar cefalexina, amoxicilina com clavulanato ou sulfa, né? Porque ele já não tem uma resistência tão importante.
Prognóstico, resposta eficaz, se você fizer a hipótese rapidamente, reservada em válvulas cardíacas, neoplasias, neutropenia. A prevenção continua sendo higiene das mãos, usar luva, coleta de hemocultura, né? E agora a gente vai falar sobre Streptococcus do grupo A. Dentro dele a gente tem o Streptopiógenes, que está associado a infecções respiratórias, faringe e pele. Tem também muito comum a escarlatina e erisipela. Síndrome de choque tóxico, estreptocócico também, e a fasciite necrotizante. As complicações são a febre reumática e a glomerulonefrite aguda. A etiologia, ele é um cocoide que tende a crescer em cadeia. Existe as cepas 1, 12, 28, 4, 3, 3, 2, que é mais associada à faringite. Tipo M12, que está mais associado às infecções de faringe e glomerulonefrites. E as cepas cutâneas, que está mais associado a fazer glomerulonefrite. Tá? Então elas estão hospedadas aí, são mais comuns ficarem em seres humanos, né, a sua infecção, a epidemiologia aí. É altamente transmissíveis, a incidência maior é de 5 a 15 anos, tá? A faringite, a incubação é de 2 a 5 dias, a piodermite pode estar associada após escoriação, picada de inseto, e 50% das infecções por Streptococcus do grupo A não é conhecida a sua porta de entrada. Né? Então, sua patogenia também é exotoxinas pirogênicas, né? E que muito conhecida, que leva ao exantema da escarlatina, tá? E a produção de anticorpos não confere imunidade, então você pode ter aquele processo ali várias vezes, porque a gente tem outras cepas. Né? Então, as manifestações clínicas da faringite aguda e pneumonia, né, que é comum, que a gente já conhece, né, a faringite, né, que a gente já falou aí, dor de garganta, hiperemia, né, a escarlatina, infecção está associada, né, a infecções de vias aéreas superiores, exantema de 24 a 48 horas após os sintomas, e aí acontece uma erupção eritematosa, de início em torno do pescoço, né? Depois tronco e membros. Tem um aspecto áspero, então vocês vão ouvir falar em aspecto de lixa. Você passa a mão assim, parece uma lixa nesse exantema. Uma palidez perioral, que a gente chama de sinal de Philantoff. 3 a 4 dias depois ele vai descamar, né? Ele permanece descamando aí, uma descamação fina. E tem uma característica chamada de língua em morango, língua em framboesa, tá? Então, gostando de ser suspeita, você tem que pensar nesses aspectos da doença. Está associada a impetigo, a erisipela, que é uma infecção em camadas profundas de pele, tecido e conjuntivo, áreas edemaciadas, vermelha, bolhas superficiais, e também pode acontecer febre alta. Uma dermatite perineal, síndrome de choque tóxico associado ao estrepto e fasciite necrotizante. Então aqui a gente tem nesse rosto dessa criança, né? Você viu eritema nas bochechas, porém ele preserva essa parte perioral aí, que a gente chama de sinal de Philantoff. Nós temos a língua em framboesa, que ela pode estar assim, bem vermelha, como no início ela pode estar branca. Isso também é uma característica, tá? E esse antebraço aí, que a gente chama, nessas escoriações, esses vermelhinhos aí, chama sinal de Pastia, tá? Que são algumas características da escarlatina, né? E o nosso exantema aí, para a gente não só pensar nas viroses, que a gente viu exantemáticas, mas também uma hipótese de ser uma doença bacteriana.
Diagnóstico, né? Faringite, achados clínicos, epidemiológico, contato íntimo, né? Ter uma pessoa que também na casa teve história de faringite nos últimos dias. Teste da detecção rápida de antígeno, 95% de sensibilidade, mas a gente geralmente pede o ASLO, né, que é mais acessível, né? Porque criança tem risco de fazer febre reumática, então é importante a gente solicitar esse exame para ver a chance dessa criança desenvolver, desse patógeno estar aí nessa criança e a gente tomar as medidas necessárias. O tratamento, então, da faringite é evitar a febre reumática, né, reduzir a transmissão e a complicação supurativa, porque as não supurativas elas não são possíveis de serem evitadas, mesmo com o uso de antibiótico. Então, a penicilina, a amoxicilina, penicilina G-benzatina são mais eficazes, prático, dose única, e em alérgico a gente usa a clindamicina de 10 dias. O impetigo não bolhoso, poucas lesões a gente pode usar a mupirocina tópica, com muitas lesões aí a gente já precisa usar uma amoxicilina. A clindamicina mais penicilina em casos graves. Então, as complicações supurativas: linfadenite cervical, abscesso peritonsilar, retrofaríngeo, otite média, mastoidite e a sinusite, infecção não identificada. As não supurativas são febre reumática após a infecção, geralmente após a infecção de via aérea superior, e as glomerulonefrite aguda após a infecção de via aérea superior ou de pele, uma artrite reativa pós-streptococcus, está associada a faringite, menos que 10 dias. Também transtornos neuropsiquiátricos autoimunes, que são chamados PANDA, né? Pode se manifestar como característica transtorno obsessivo compulsivo por conta da doença, né? Por conta da autoimunidade e até uma síndrome de Tourette, tá? Quando você começa a xingar, tiques, tá? Também pode estar associado a esse acontecimento aí. Então, vou falar um pouco sobre a febre reumática. 2/3 apresentam história de infecção respiratória semanas antes e alguns não. Títulos de anticorpos estão altos, né? Então, quando você vai usar o ASLO aí, você pode ter a presença aí de 2 vezes aumentado aí no ASLO, quer dizer que aconteceu o contato do estrepto, e pode acontecer em surtos, principalmente países subdesenvolvidos, né, países em desenvolvimento. A epidemiologia é grande, de 50 a 100 mil em países em desenvolvimento, assim como o nosso, e ele é muito prevalente aí, muito causador de doença cardíaca reumática, está responsável por 50% das cardiopatias adquiridas, tá? E isso, a epidemiologia vem mais de 5 a 15 anos, né? A podogenia não é muito compreendido, eles associam que a toxicidade é por teorias imunológicas, né? O próprio organismo, diante de a presença do patógeno, ele acaba se autodestruindo aí, né? Ou é o antígeno anticorpo que acaba dando essa reação. Eles acham que tem um mimetismo molecular e uma resposta humoral ao colágeno, né? Então, essa citotoxicidade e as teorias da imunologia não estão muito esclarecidos aí o motivo de algumas pessoas terem essa facilidade, terem essa tendência de fazer uma febre reumática. Então, os critérios de Jones mudaram na revisão de 2015, tá? E agora eles têm seus critérios, né? Então, no primeiro surto de febre reumática, você está permitido ter 2 critérios maiores ou 1 maior mais 2 menores. No Brasil, a gente vai considerar a população de risco. Então, moderado a alto, os critérios maiores seriam cardite, clínica ou subclínica, artrite, poliartrite,
poliartralgia e ou monoartrite, ou a presença de coreia, eritema marginado, nódulo subcutâneo. Os critérios menores seriam monoartrite, febre maior ou igual a 38, elevação de VHS maior que 60 na primeira hora, ou PCR maior que 3, ou valor de referência. Quero que vocês destrinchem mais esses critérios, porque é importante para a gente fazer um diagnóstico de febre reumática. Tá? Então, no Brasil, a gente também pode ser considerado, quando você não tem critério nenhum de Jones, que preencham aí, você pode considerar a febre reumática na presença de coreia como única manifestação, cardite indolente, né, que é aquela que não tem muita manifestação clínica, aí, recidivas de febre reumatológica. Então, isso já é suficiente para você pensar em febre reumática. Então, diante de uma criança que está com febre reumática, minha hipótese de febre reumática, eu tenho que pensar em repouso absoluto, porque a criança pode ter uma cardite aí que eu ainda não comprovei. Antibiótico, 10 dias de penicilina oral, ou amoxicilina ou a bezetacil, aí, dose única. No alérgico, a gente deve pensar na eritromicina. Pensar no antibiótico a longo prazo, evitar o anti-inflamatório, porque eu não vou conseguir caracterizar a nossa febre reumática aí no início, dá preferência para o paracetamol, o AS. Corticoide, a gente tem que avaliar o uso de cardite, avaliar a cardiomegalia, né? Aí as gravidades, aí a gente já tem que manejar aí conforme as lesões. Fenobarbital, quando a gente tem o Coreia de Sydenham, tá? E o prognóstico é quase 70% recupera-se da cardite sem lesão nenhuma, tá? Mas grande parte pode acontecer. Então, como eu vou prevenir? Pensei na febre reumática, aquela criança está com faringite, né? Eu tenho que entrar com antibiótico nos primeiros 9 dias, tá? Para eu evitar as lesões supurativas aí, não supurativas, né? Evitar também que esse agente, essa cepa, fique aí rondando pela comunidade, né? Isso é o objetivo do tratamento precoce. Secundário, antibiótico contínuo para prevenir recidivas, né? Então vai depender, cardite 10 ou mais ou até 21 anos, sem cardite 21 anos ou até 5 anos após. Com cardite mais doença cardíaca residual, a gente pensa aí, a gente pensa se vai ser para o resto da vida ou não. No Brasil, a profilaxia tem que ser para todos, né? Então, você vai fazer a benzatina, dependendo do peso, a cada 3 semanas, diante de uma hipótese confirmada de febre reumática, tá? Glomerulonefrite pós-estreptocócica aguda é nosso último assunto. Então, é uma síndrome nefrítica aguda, súbita, hematura macroscópica, né, que geralmente pode acontecer na sua grande maioria, e as pessoas falam que é ou uma urina com cor de chá, cor de Coca-Cola, né, pode ter edema, hipertensão e insuficiência renal. Mais comum de hematura macroscópica em criança, e uma importante causa de morbidade nas infecções por estrepto. Tá? Etiologia e epidemiologia, geralmente é após história, né, de infecção orofaringe ou da pele, né, que tem aquelas cepas nefritogênicas. Tá? Então, sempre quando você está diante de uma criança que está evoluindo para uma síndrome nefrítica, perguntar: como é que foi? Usou algum remédio? Teve dor de garganta? Então, a sua patologia, na microscopia, a gente vê os glomérulos aumentados, com a proliferação de células mesangiais. Uma diminuição, a característica da glomerulonefrite é a diminuição do complemento C3, tá? Que traz uma evidência que a glomerulonefrite é mediada por imunocomplexo. Então, o que a gente vai ver? Anticorpos circulantes que vão reagir com antígenos glomerulares normais, tá? Então, as manifestações clínicas está mais associada em crianças de idade de 5 a 12 anos. Raro você ver a doença em menores de 3 anos. E
Ela acontece 1 a 2 semanas após uma faringite ou 3 a 6 após a piodermite. A hematória pode ser micro ou macro, pode ter edema, hipertensão e oliguria. Comum associado você ter um mal-estar, uma letargia, uma dor abdominal ou dor em flanco. Então, assim, diante da hipótese, a gente vai solicitar os exames complementares, né, C3, CH50, C4, e você vai, por quê? Porque também existe outras lesões que podem causar síndrome nefrítica, né? Então, a gente tem que diferenciar. Uma característica importante é a diminuição do C3, não é? Conseguir determinar a presença dessa infecção, dessa hipótese, né? Sorologias com ASO, com anti-DNase, né, o teste da streptozima. Só que o ASO é mais comum da gente conseguir, né? Também pedir proteína de 24 horas, né? Um EAS, que a gente vai ver algumas características, como cilindros hemáticos e hialinos, né? Vai ter uma presença de proteinúria que é rara, né? Mais comum em nefrótico, então a gente não vai ver, tá? Complicações, você pode ter hipertensão arterial e disfunção renal aguda. O antibiótico a gente tem que fazer precocemente para eliminar o risco da glomerulonefrite, né? Tentar eliminar, tá? E também eliminar essa cepa circulante aí na comunidade, para que outras pessoas não aconteça, tá? Tratamento, a gente tratar insuficiência renal, hipertensão, fazer penicilina por 10 dias, né? Ou dose única a gente vê, para diminuir cepas, porém, às vezes não diminui, né? Não está certo que vai diminuir a progressão para uma glomerulonefrite. Restrição de sódio às vezes é necessário, diuréticos. Prognóstico, graças a Deus, 95% das crianças se recuperam da glomerulonefrite e as recidivas são raras. O manejo deve ser apropriado para insuficiência renal, insuficiência cardíaca e hipertensão que pode. Obrigada mais uma vez. Aí, minha filhinha de coelhinha.